aqui onde tudo começou. Tantos sonhos que ganharam asas pra voar, espalhados pelo mundo sem jamais esquecer que esse é o nosso lugar. Portas que se abrem, caminhos a trilhar, mas sempre tem um jeito da gente se encontrar. E volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, aqui a nossa jornada é sempre celebrada. De volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, que a nossa jornada é sempre celebrada. De norte a sul, de areia e mar, a vida leva, mas faz a gente lembrar que Univale é raiz, é conexão, é força, é futuro, é inspiração. De volta pra essa casa do saber, pra celebrar, juntos pra somar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Bom, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês hoje para mais uma palestra, da Semana Alumni Univale, que é um evento pensado para valorizar os nossos ex-alunos, a quem a gente se refere como alumni, e para compartilhar experiências inspiradoras, fortalecendo assim os laços entre a universidade e aqueles que já trilharam caminhos brilhantes no mercado. Aqui, conhecimento, trajetória e inspiração se encontram para mostrar que a nossa história acadêmica continua viva e pulsante, mesmo depois da formatura. Agora, para conduzir a apresentação da nossa palestrante convidada, passo a palavra para o professor Guilherme Saltier, que será o mediador dessa nossa conversa. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Obrigado pela presença de todos, Bárbara e demais presentes, professores, técnicos, administrativos e assim mais, tudo mais. Vou falar um textinho aqui da nossa palestrante, graduada aqui do curso de Design de Jogos, que hoje é Design de Games, pela Univale, fundadora do estúdio Rebel Round, é autora premiada, gráfico Nobel Bad Woman, atuante nas áreas de concept art, ilustração 2D, dublagem para jogos, animação, produtos culturais, com participações em títulos como The Last of Us, parte 2, tem um pessoal que é fã aí, Capitão Tsubasa, Diários de uma Apotecária. É com muita satisfação que recebemos aqui, agora também nossa colega de trabalho, professora também, Alice Monstrinho, seja bem-vinda e é um prazer inenarrável estar presente aqui contigo nessa noite. Seja bem-vinda. Oi. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, fiquei tão feliz com o convite. Brigadão, Guilherme e Bárbara. Fico boba até, A Univale é bem casa para mim, Como o Guilherme mencionou, sou formada na primeira turma de design de jogos, a turma cobaia, e sou muito feliz de estar podendo agora também dar aula para esse mesmo curso, Então, está sendo um ciclo bem, bem legal, assim, bem divertido. E espero estar podendo compartilhar um pouco da minha carreira, Geralmente, quando eu faço algum tipo de conversa, palestra, é sobre algum assunto específico, sei lá, dublagem, arte. E então está sendo legal, assim, até na hora de montar as coisas que eu queria apresentar e mostrar. Nunca fiz algo sobre carreira, então vocês também vão ser cobaias aí. Espero que seja proveitoso de alguma forma. Eu vou deixar um tempo ali no final também para a gente conversar, para perguntas, mas nesse meio do caminho, se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para falar ali, para comentar também no chat, eu vou estar de olho aqui. E preparei alguns slides, compartilho aqui, Só um segundito. Quero ver se vai, porque quando eu estava testando aqui mais cedo, tinham alguns slides que eles estavam meio desformatados quando eu aumentava eles. Então, vocês vão ter que me guiar aí se tiver alguma coisa que não tem nada escrito ou que tem uma imagem muito louca. Juro que eu preparei bonitinho, vocês vão me avisando, viu? Alice, você define o que é imagem muito louca.
Não. Justo, Eu te justo. aviso, qualquer coisa estranha aqui eu te Se aviso. parecer muito esquisito, além do esquisito normal, vocês avisem que eu também salvei em PDF, que daí não tem esse problema de desformatar. Mas então, eu tenho duas carreiras, não, né? Mas assim, duas áreas de trabalho principal, que é a arte 2D e também eu trabalho com a voz, assim, dublagem, voz original, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. Mas eu queria falar bem sobre como foi como que eu fui chegando nessas coisas tão diferentes, né? Apesar de que são tudo arte, mas da onde que surgiu isso? Como que foi para mim essa trajetória? E então, assim, tem um monte de coisas aqui que eu nunca nem mostrei, fotos, imagens aí que eu nunca mostrei para ninguém. Espero que não seja muito esquisito. Vamos ver, vamos testar aqui. Aqui, por exemplo, para mim já não mostra a foto na esquerda. Para vocês, mostra alguma coisa? Também não Não. mostra pra gente. Rudicíssimo aqui o Teams. Espera aí, deixa eu compartilhar então o PDF. Excelente observação, Né? né? Rude, muito rude o Teams aqui. Comigo ele me corta no meio da aula. Bom, não vai ter a tela cheia tão bonitinha aqui, mas acho que pelo menos não vai estar tão. Se bem que tem esquema de tela cheia aqui, não tem? Ih, gente, sou velha, sou um dinossauro aqui, não sei se. Tá dando Mas pra ver, eu acho, tá né? bem bom. Tá bem bom. Beleza. É. Então, ó, agora temos imagem, dá pra ver agora, né? A- Nada, a- assim. Há uma foto que foi feita bonitinha, a gente mantém a foto pra sempre, né? Sabe aquela foto que você tá há 6 anos, 7 anos com a mesma foto? Tá meio que esse o esquema aqui. Vamos fingir que é uma foto recente, tá? Mas, né, o que eu faço? Que maluco? E por que eu estou aqui, né? Além da bondade dos meus queridos colegas ali da Bárbara e do Guilherme, eu trabalho com arte conceitual, principalmente dentro da arte 2D, para jogos, para animação, para quadrinhos, ilustração. Trabalho muito com direção de arte também, especialmente na parte de jogos. Seja jogo de RPG, jogo mobile, gosto muito dessa parte de direção de arte, inclusive. Trabalho com histórias em quadrinhos, faz alguns bons meses aí, se não um ano, que eu não faço nenhum quadrinho, veja só, mas também tive uma boa época aí trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Jovem Nerd. E aí, atriz de voz, que tem sido uma área mais recente para mim. Comecei a trabalhar profissionalmente mesmo faz 6 anos, é menos tempo do que o resto, porque com arte para jogos eu trabalho desde 2010, então vai fazer aí 15 anos já, né? Já fez. E também sempre gostei muito da produção de conteúdo. Acho que fiz teatro a vida inteira, então a gente fica querendo produzir conteúdo, falar. E acabou que fui parar na ND Games, que tem sido um prazer enorme estar podendo trabalhar. A ND Games é um site, né, um portal, ndgames.com.br, que é do grupo ND. O ND é o maior grupo de comunicação de Santa Catarina. Tem 7 emissoras de TV, rádios, e é o que faz a transmissão da Record também. Então, a ND Games ele é tipo o braço gamer, a gente faz produção de conteúdo, tem as redes sociais, ND Games Oficial, a gente faz cobertura de eventos e tenta trazer uma visão dos jogos, não só de um jeito profissional. Obrigado, já tem o link e tudo. Não só de um jeito profissional, mas também tentando tirar esse estigma de que jogo é coisa de criança e jogo é violento, né? Então, vai ter notícias, a gente vai dar notícias, mas a gente está tentando sempre tornar habitual essa coisa sobre jogos, né? Todo mundo gosta de jogar, então por que não ter um portal sobre jogos para normalizar jogos como um entretenimento, como uma profissão, né? Então, a ND Games, nossa, eu gosto muito de trabalhar lá, faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente criou aí a ND Games, então tá sendo bem legal. E voltei a dar aula, agora na Univale. Já tive a oportunidade de dar aula no Senai, no curso de jogos também, algumas aulas separadas em alguns cursos, mas fixo agora na Univale, estou muito feliz. E, bem rapidamente, porque depois eu vou explicar melhor, a minha formação acadêmica, né? Porque a gente não pode chegar e dizer, eu vou dar aula disso aqui de repente, né? Não. Então, eu sou formada no bacharelado de design de jogos e entretenimento digital, que na minha época só tinha em Balneário bacharelado. Em Floripa era só o tecnólogo. Aí o que eu fazia? Eu acordava às 5 horas da manhã todo dia, pegava o carro da minha mãe, ia até Balneário, fazia aula até quase meio-dia,
dirigia de volta para Floripa, trabalhava na Mega Jogos e foi por 4 anos essa rotina. Me formei. O que aconteceu no ano seguinte que eu me formei? O curso veio para Floripa. Que bom, porque da galera de Floripa também pode, né? Mas foi uma época cansativa, mas muito boa. Fiz um pouco mais recente, em 2018, um mestrado em Ciências da Linguagem na linha de cultura, arte e cultura, que também foi muito legal, foi muito engrandecedor para mim. Eu inicialmente fiz pensando, né, poxa, eu queria dar aula, então gostaria também de seguir a carreira acadêmica, mas eu aprendi muitas coisas além do que seria para eu dar aula, então foi uma experiência que, independente de querer seguir na área acadêmica ou não, eu recomendo para todo mundo, pelo menos a experiência que eu tive foi muito positiva. Fiz alguns cursos de arte que são cursos livres, vamos assim dizer, né? Na época, 2014, com o Steven Silver, lá em Los Angeles. Ele é o character designer que fez, né? Kim Possible, Danny Phantom, faz um monte de coisa para filmes da Sony, tipo, sei lá, Tá Chovendo Hambúrguer, e faz especialmente personagens. E ele é incrível. Então, também foi um curso que eu fiquei 3 meses e pouco fazendo e foi muito legal na época. E um in-house workshop, eu fiquei um mês morando no estúdio do Schoolism. Eles tinham esse curso intensivo. E o pessoal do Imaginism Studios, eles fazem também arte conceitual. Fizeram para vários filmes do Tim Burton, tipo o Alice no País das Maravilhas, esses outros filmes aí de animação 3D do Tim Burton, eles fizeram arte conceitual. E aí, na parte de dublagem, além de um monte de mini cursos aqui e ali, tem um curso maior de especialização em dublagem, que eu fiz pela do Brasil, que ele é um curso de 1 ano, foi online, né? E ele é para atores já. Então você precisa ter já o seu DRT, a sua carteirinha de ator, que a gente também vai explicar um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Na parte de arte, eu tive a oportunidade de trabalhar com um monte de clientes e contratos, trabalhos, sei lá, chefes, que alguns não tão bons quanto outros, vamos lá, mas a maioria é muito bom. Tive a oportunidade de trabalhar com clientes do Jovem Nerd, a Sony da Alemanha, o pessoal do Critical Role mais recentemente, que para mim foi também incrível, eu sempre quis trabalhar com eles. Fui contratada do estúdio Outward Studios, onde eu fazia direção de arte. Atualmente trabalho também com marketing para Nuke Arts, ou marketing de modo geral. Nuke Arts é uma empresa de Joinville que faz a franquia Hidden Cats e mais um monte de outros jogos, mas é muito bonitinho. Procurem a franquia Hidden Cats, e aí tem Hidden Cats no Rio de Janeiro, Hidden Cats em Tóquio, Hidden Cats não sei aonde. Agora a gente vai lançar, mês que vem, Hidden Cats em Istambul. E Istambul é conhecida como a cidade dos gatos, né? Cidade mundial dos gatos, porque tem gato para a cidade inteira. Fica na Turquia. E se vocês procurarem qualquer vídeo gato Istambul, vocês vão ver que, olha, os gatos estão para lá que nem pessoas, para lá e para cá. Então acho que vai ser um jogo bem divertido para quem quiser jogar. Trabalhei por uns 2 anos, mais ou menos, na Silver Games também, com direção de arte. Silver Games, a empresa, infelizmente, já fechou, mas lá em Brusque eu me mudei, no meio da pandemia, para trabalhar lá, e foi bem legal, vários jogos de celular. Trabalhei também com a Essentia Pharma, que queriam fazer, na época, um jogo também mobile. E o Mega Jogos, que foi a primeira empresa de jogos que eu trabalhei. Foi bem interessante, fiquei 4 anos lá. Então, toda a minha carreira inicial de entender como... não só a parte de ensino técnico, mas como que uma empresa de jogos funciona, a Mega Jogos me ensinou muito ali. Os profissionais que eu trabalhava, muitos deles são amigos até hoje. Isso em 2010 que eu entrei, então, bem bacana. Na parte de dublagem, depois eu vou passar um videozinho aí para vocês ouvirem, porque dublagem só falar é meio esquisito, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em vários grandes animes, fazendo muito minúsculos personagens. É assim que é. A gente começa fazendo uma pontinha aqui, uma pontinha ali. O primeiro anime que eu dublei, inclusive, foi o Capitão Tsubasa, que é uma versão nova, né? Mas eu assistia Capitão Tsubasa quando eu era criança. E uau! Para mim foi muito, assim... Caramba, Capitão Tsubasa, zerei a vida. E é um personagem mó secundário, chama Oda, ele aparece a cada muitos episódios, fala umas 3 coisas e vai embora, mas ainda assim eu tô, tipo,
Capitão Tsubasa, que legal. E, enfim, por aí vai. E The Last of Us 2, eu também fiz 5 vozes adicionais. Vamos chegar lá com calma. E as coisas que eu acho que, na verdade, foram mais interessantes de trabalhar é o que a gente chama da voz original. A gente acha que tudo é dublagem, né? Eu achava também. Sei lá, Irmão de Jorel. Todo mundo conhece Irmão de Jorel aqui, imagino, né? Irmão de Jorel é uma animação nacional muito boa. E ela não tem dubladores em português brasileiro. Eles são a voz original. Significa o quê? Quando você tem uma animação, ou um filme, né? Mas nesse caso, a animação, a primeira voz daquela animação, ela vai ser a voz original. Então, se eu tenho uma animação feita para português brasileiro, os atores que vão dar voz para aqueles personagens, geralmente a gente grava a nossa voz antes deles animarem. Então, eles têm o storyboard e tal, mas a voz é gravado antes. Então, muito da atuação do próprio personagem vai ser do ator de voz. E por isso que é voz original, porque ela é a primeira voz. Então, por exemplo, é, o Irmão de Jorel aqui, né? As vozes nacionais, eles não são dubladores. Eles são a voz original. A pessoa que faz a voz da vovó Juju, todo mundo ama. Chama Melissa Garcia, inclusive ela é a diretora de voz original da animação. Mas ela não é dubladora da vovó Juju, ela é a voz original da vovó Juju. O Irmão do Jorel, quando tem lá nos Estados Unidos, que aí é dublado em inglês, aí de fato a vovó Juju vai ter uma dubladora em inglês, em espanhol, em japonês, em turco, sei lá, que língua, né? Então já aprendemos uma coisa hoje. Voz original é sempre a primeira voz daquela animação, daquele anime, daquele personagem. E a dublagem é tudo que vem a seguir, porque a dublagem tem o objetivo principal a acessibilidade, né? Seja para facilitar quem tá vendo, não ter que ficar lendo legenda. Quando é animação, muitas das pessoas que vão assistir são crianças, elas nem sabem ler direito. E é legal ter essa acessibilidade. A razão da dublagem existir é você botar essa musicalidade de um outro país, né, de um outro idioma, num idioma inicial. Então, para deixar tudo acessível. E, assim, modéstia à parte, a dublagem brasileira, acho que todo mundo vai concordar, ela é muito boa, porque ela não se limita só a atorizinhos mais ou menos, né? São atores que fazem muito bem. Ô, Edu Corrêa, falando em dublagem, Edu Corrêa, que está aqui entre nós, de Joinville, é um dublador, locutor e ator de voz maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Procurem depois o portfólio dele, que ele é incrível. E faltou One Piece, exatamente, quero One Piece, me chama. Pois é, quando forem trabalhar com a dublagem brasileira, do Anime Pretty Cure, saga por saga, eu quero, me chamem. Manda jobs, gente, manda jobs. Mas essa galerinha aqui embaixo que eu botei, esses 4 aqui de baixo e essas 2 aqui em cima, são trabalhos que eu não fiz dublagem, eu fiz voz original. Então foram mais legais, porque na voz original você envolve muito mais a criação. Enquanto na dublagem você tem que tentar fazer o mais próximo que o ator ou atriz original fez, porque aquela pessoa já teve o trabalho de estudar o personagem, de fazer aquela interpretação. Na voz original você tem esse trabalho. Então, essas 2 aqui, ó, essa que tá de massinha, essa é a Sol, de Sol em Do Ré Mi, que ela é protagonista dessa animação que é muito bonitinha. Ela é feita tanto em stop motion quanto animação 2D. Ela tem uma viagem lá que, quando ela entra no mundo da música, é uma animação 2D, é muito bonitinho. E essa aqui é a Ana Bolinha, que passa na TV Cultura também, que foi voz original, que ela também é protagonista. Foi um teste de elenco que eu não achei que eu ia passar. Definitivamente não achei que eu ia passar. E quando eu passei, eu fiquei... E agora? Como é que eu faço? Mas foram desafios aí bem, bem legais. A galera de baixo aqui é a mesma coisa, né? Essa aqui da esquerda, Kimberly, é de um jogo nacional incrível chamado Pocket Bravery. Quem gosta de Street Fighter e jogo de luta talvez já tenha ouvido falar, mas é um jogo de luta nacional incrível, animação incrível, jogabilidade maravilhosa. Teve campeonato na Evo. Enfim, aqui embaixo são outros personagens, o Kiguará, a Nina, mas eu sou muito... tenho muita sorte de ter tido a oportunidade, não só de dublar, mas de fazer várias vozes originais. Tô agora, no momento, fazendo um projeto também de voz original bem, bem grande, que tá sendo maravilhoso. E o pessoal mencionou umas coisas legais aqui. Dublagem brasileira tem uma essência divertida, né? E eu concordo, muitas vezes o original não é tão legal quanto o brasileiro, né?
E a Juliana falou Yu Yu Hakusho. Cara, a dublagem de Yu Yu Hakusho é incrível, né? O maneirismo, né, que eles inventam, essa troca de maneirismos para os maneirismos nacionais é maravilhoso. Aí, olha só, a ND Games. Queria mostrar porque a ND Games está sendo um trabalho que eu acho que a gente está colhendo frutos, está sendo muito recompensador. A ND Games começou, né, com esse pequeno projeto, mas ainda ambicioso, do Grupo ND. A gente tem esse portal, que é o site, e a gente começou a fazer cobertura de eventos e, pô, nos primeiros poucos meses, assim, acho que a gente estava com o site fazia, acho que 2 meses, a gente conseguiu ser media partner da Gamescom, aqui da Gamescom Latam. O João! O João, inclusive, é um redator maravilhoso da ND Games, que tá aqui. Muito obrigado, gente. Então, agora que eu vi, tem 95 seres humaninhos lindos e cheirosos aqui no momento. Meu Deus do céu. Beijos, ótima noite para todos vocês. Obrigado pela presença. É gente pra caramba, que incrível. Mas a ND Games, assim, a gente já conseguiu ser parceiro da Gamescom Latam, no primeiro ano da Gamescom Latam. Depois a gente foi media partner da Brasil Game Show e pudemos participar de vários eventos. Está sendo muito legal, sabe? Eu acho que é um projeto que é feito com muito carinho. A gente teve também na TV, para quem é velho, que nem eu, velho, né? Velho. A TV ainda é aquela coisa tipo, caramba. A gente teve até um programa no Balanço Geral, que é o jornal, o jornal principal da Record aqui de Santa Catarina. Todo sábado tava tendo um dropzinho da ND Games falando sobre jogos. E eu acho incrível isso, porque você normaliza para a população as notícias sobre jogos. Todo mundo joga, né? Na última pesquisa Games Brasil, inclusive a gente estava falando isso na aula passada, deu que 88% dos brasileiros entrevistados, ou seja, quase 90%, joga jogos digitais. E aí, dessa galera toda, cerca de 80% dos entrevistados tem jogos digitais como a principal forma de lazer. Olha que incrível, 80%. Então, todo mundo joga. Pode ser que, sei lá, o seu tio não vai jogar Call of Duty no PlayStation 5, mas ele vai jogar uma coisinha no celular. A avó vai jogar um negócio lá. O irmãozinho vai jogar um negócio aqui. Uns vão jogar computador, console, sei lá, mas as pessoas vão jogar, elas estão interessadas em jogos. Então é legal trazer notícia para um público mais abrangente, né? Pô, estar na TV é muito louco. Eu achei muito. Achei, tipo, meu Deus, é a TV, ainda, para mim, ainda tá como, tipo, meu Deus, a TV. E foi muito legal, assim, ter a oportunidade de fazer. A gente vai fazer mais programinhas também, drops, né, da Indie Games. Enfim, vão ter mais eventos com certeza. Para quem tá aqui em Floripa, vai ter a Stun Games. Vocês conhecem a Stun Games? O maior evento de games aqui da região sul. Vai ser na outra semana, dias 23 e 24. Na semana que vem, fim de semana que vem. Não esse, né? O próximo. E é um evento gratuito no aeroporto de Floripa. Então, venham, participem de eventos. É legal. Você conhece gente nova, você vê coisas novas. Dá para interagir. É sempre muito bom. Algumas outras coisas antes até de trabalhar com a ND Games, que eu tive a oportunidade de fazer, sempre estava nessa coisa de evento, né? Cobertura de evento. Teve um tempo que eu trabalhei no Garotas Geeks, que também é um portal de notícias sobre jogos, sobre, veja, coisas geeks, né? Então, deu para entrevistar o produtor do Lego Batman. A gente teve também outras entrevistas com pessoas diferentes. E Last of Us é uma coisa que eu vou mencionar mais vezes aqui, porque é um acontecimento na minha vida. Se tornou o meu jogo preferido, né? The Last of Us é um jogo que foi lançado em 2013, na época para o PlayStation 3, e ele foi muito, não vou nem dizer revolucionário, porque parece que, meu Deus, joga com controle diferente. Mas ele tem um foco muito grande em história, e os personagens são muito bem escritos, e marcou eu e muitas pessoas. E aí eu comecei a trabalhar num portal que era o Last of Us Brasil, e depois eu saí desse portal e criei o Last of Us Database. Quem gosta de Last of Us e jogos de terror, dá uma olhada no Last of Us Database. Eu e a Monique Alves, que é uma profissional incrível, que tem o Resident Evil Database, e agora também recente se juntou ao nosso time o Zumbinando, o Fernando, que também cara, ele é incrível. E graças ao Last of Us Database, a gente também teve a oportunidade de fazer muita coisa, de ter muito contato com os atores de voz, né, os dubladores, de
de vários personagens, a gente fez eventos e aí em 2022 teve a vinda dos atores da série de The Last of Us, né, da HBO. Ó, Alice, minha xará ali, Garotas Geek, adorei. Enfim, veio a equipe, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Neil Druckmann, e foi possível respirar o mesmo ar que eles, conhecer eles e apertar a mão de todos eles, cheirar o perfume do Pedro Pascal, e foi incrível poder... A foto aqui, a minha cara... Nossa, a minha cara tá horrível na foto, eu tô tipo... "Ué", mas eu tava tão feliz, tão realizada. Então, você vê, um site que foi só como hobby mesmo, a gente quase não ganha nada, né? A gente faz as live streams, analisando série, analisando o jogo, mas é uma coisa de hobby e que deu oportunidade de conhecer esse elenco e participar, né, de vários eventos ali como imprensa. Então, é muito legal. Quando a gente é muito apaixonado por alguma coisa, faz, testa, vê o que quer, cria o seu fã-clube. Acho que a gente nunca sabe onde as coisas vão levar. Eu definitivamente não sei onde que a gente vai parar, mas se você gosta de alguma coisa, testa. Vê até onde vai e é isso. E aí tá a foto com essa galerinha aí que já chamo de amigos, tá? Meu amigo Pedro, minha amiga Bela, são todos amigos, lógico. Mas daí deixa eu explicar essa bagunça aqui, né? Menor infratora, porque não sei se vai dar para ler direito. Mas essa plaquinha aqui está escrito proibido subir. Isso aqui sou eu, com, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Para explicar de onde veio, né, essa vontade de cometer infrações, não, de fazer arte, né? Aliás, eu botei o Garfield aqui porque eu nasci 19 de junho, é o mesmo dia do aniversário do Garfield, 19 de junho também. E se assimila o meu gosto por lasanha, o meu desgosto por segunda-feira e a minha preguiça, mas eu sempre gosto de botar o Garfield. A pequena Alicinha, eu tive uma infância muito boa, assim, eu fui muito sortuda de ter pais que nunca podaram os gostos esquisitos que eu tinha e meus hobbies, né? Quando eu era bem criança, sei lá, 4 anos, tudo sou eu nas fotos. Por isso que eu falei que tem imagens nunca antes vistas aqui. Tô passando vergonha aqui, ó. E o Edu não vai passar frio porque está coberto de razão, porque Last of Us é o melhor jogo e Breaking Bad é a melhor série, na minha opinião também. Mas enfim, imagens nunca antes vistas. Eu era criança e não lembro de onde que começou isso, acho que por causa do desenho. Não sei se o Guilherme e a Bárbara assistiam na época, o desenho do Batman, né? O Batman Animated Series, que é o melhor desenho do Batman. Acho que é a melhor coisa de Batman já feita, né? E na minha cabeça, eu era o Batman. Então, a minha mãe falava que eu brigava com ela quando eu ia dormir para tirar máscara. Porque eu falava, não, eu não posso tirar máscara. Eu não posso, porque eu sou o Batman. Então, desde que eu era criança, eu era um pouco esquisita. E aqui tá a minha cara emburrada com a minha cachorrinha Linguiça. Linguiça Nariz Preto, nome e sobrenome dela, minha primeira cachorrinha. Que também tinha que estar aparecendo, porque foi o que me trouxe um amor tão grande por animais, que eu também tenho até hoje. Mas eu tinha essa coisa, assim, eu adorava assistir desenho, jogava bumerangue nas amigas da minha mãe, era uma criança... Coitada da minha família, eu sou muito sortuda por eles não me deserdarem. E eu comecei a ter comecei a assistir Pokémon, Dragon Ball Z e esses desenhos todos que passavam. O Pokémon na época pra mim foi Cara, foi um negócio assim que me tomou por todo. Não mudou muito, eu não sei se vai dar muito pra ver, mas tem um monte de bichinho de pelúcia de Pokémon. Ano passado eu e meu marido estivemos no Japão, eu comprei o Japão inteiro em Pokémons aqui, estou devendo muito dinheiro até próximas gerações. Mas praticamente todas as minhas compras eram Pokémon. Enfim, eu tinha aqui, acho que 7, 8 anos. Eu amava Pokémon, isso aqui era os bichinhos que tinha só no camelô, né? Não tinha essa história de Pokémon oficial, não, era tudo camelôzinho. Mas o incentivo dos meus pais eu fico muito grata, porque essa camisa aqui, por exemplo, sou eu com esse boné segurando um Pokémon que eu inventei e eu que pintei essa camisa. Então eles me incentivavam muito, tipo, ó, toma aqui, não tem camisa com esse Pokémon? Faz a sua. Aqui é a mesma coisa, era um monte de Pokémon de massinha, né? Eu gostava de brincar com os bonequinhos. Não tinha bonequinho de tudo que era Pokémon. Quando tinha, geralmente era do camelô, porque, né?
produtos oficiais nos anos 90 para chegar aqui, quando tinha era muito caro e geralmente não tinha. Então, eu fazia de biscuit, daquelas massa Fimo, aquelas massa Fimo. Então, sempre teve assim um incentivo muito grande para explorar a criatividade, assim, era o jeito de ter as coisas, né? E eu adorava fazer isso. Eu gostava não só, sei lá, eu quero o Charmander. Eu inventava também, esse aqui é o não sei o quê. Aí vai ser tal Pokémon agora novo, porque eu quero fazer um Pokémon novo. Liras falou que o vício é real, assim como o prejuízo das pelúcias. Devia ser crime ser tão caro. Hei de concordar. E eu assisti a série clássica, e também a Jotô. Eu parei de assistir o Pokémon, quando eu devia ter uns 10 anos, mas pra vocês terem ideia da idade, eu lembro que eu assisti o primeiro episódio que passou de Pokémon, quando entrou Pokémon na Cartoon Network, a mesma coisa o Dragon Ball Z. Então, assim, o primeiro, quando veio em 96, o Pokémon Red Blue para cá, né? Veio o final de 96, era o presente de Natal que todo mundo queria, eram as fitas do o Game Boy com a fita, né? Game Boy Color, na época. Lá em 96, há 87 anos, meu Deus. E os meus pais fizeram a clássica de, olha, se você tirar boas notas fim do ano, a gente vai comprar de Natal para você o Game Boy com a fita do Pokémon. Aí eu me esforcei, tirei boas notas, vamos dizer assim, o boa o suficiente. Nunca fui exatamente o melhor das estudantes. Só que aí eles falaram, e acabou na loja, acabou. E eles queriam fazer uma surpresa para mim, de eu chegar no Natal e não vai ter, e aí tinha e tal. Só que aí eu lembro que tinha aquelas revistas da Nintendo World e sempre tinha umas propagandas. Eu liguei para São Paulo, gastei uma nota de interurbano para perguntar se lá tinha do Pokémon, se enviava para Floripa. Aí, quando minha mãe descobriu, ela ficou louca. Ela falou: Tá, teu pai já comprou. Pelo amor de Deus, não me vem ligar para São Paulo. Então, eu sempre fui muito. Qual adjetivo eu posso usar? Eu poderia dizer, nossa, eu sempre corri muito atrás das coisas, mas na real, assim, eu era insistente, eu era uma pentelha insistente. Cabeça dura, assim, não, eu quero. Eles falaram que ia ter, e eu tirei boas notas, vai ter que acontecer. Assim, meio, né? Enfim, isso vai fazer sentido daqui a pouco. E Nintendo 64, a gente podia jogar em 4 pessoas, era tipo, muitos aniversários e se encontrar com as amigas. Obstinado é uma boa palavra. Encontrar com as amigas lá para jogar um Mario Kart e muitas festinhas minhas era nesse esquema, né? Mas assim, meus pais sempre me deram muita liberdade para isso. Acho que essa questão toda desse incentivo fez muita diferença na minha vida. Eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade. Ou o privilégio também de ter pais que podem comprar um videogame, né? Eu tive essa grande sorte, eu sei que isso fez diferença. Meu Deus, já pulei 2 negócios aqui ao mesmo tempo. E, e aí o lance da arte, né? Eu sempre gostei de desenhar. Acho que muita gente aqui também era o desenhista da turma, né? Mas sei lá, esse primeiro aqui na esquerda, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, é o Link, Zelda. Zelda foi. Zelda Ocarina of Time foi o jogo que me fez apaixonar por videogames. Eu já jogava antes disso, mas Zelda foi o jogo que eu falei, cara, isso é incrível, eu preciso disso pra minha vida. E eu já fazia quadrinho também, né? Esse aqui do meio, eu tava tentando interpretar aqui com a letra. Coisa que a minha mãe ainda guarda os desenhos. É um quadrinho de Pokémon. E aí, como eu falei, eu me inseria nas coisas, né? Então, são 2 personagens. Sou eu e um outro personagem que era baseado num bonequinho meu do Johnny Quest. Olha a piração, eu misturava tudo. Aí tinha umas tartaruga ninja no meio, enfim. Mas aí era assim, é o quadrinho da batalha. E aí um tem o tal Pokémon, um tem não sei o quê. Então, eu já fazia quadrinhos, obviamente não profissionalmente. E aí a mesma coisa aqui na direita foi até antes, eu era mais novinha aqui. Tem todos os personagens de Dragon Ball Z, todos muito bravos. Tem a minha cachorra linguiça, que estava no slide anterior aqui, brava também, lógico, porque todo mundo é bravo no Dragon Ball Z, não sei se vão conseguir ver. Deixa eu dar um zoom. Vai soar muito esquisito eu falar isso em voz alta, mas deixa eu dar um zoom na linguiça. Ai, gente, juro que não. Vamos lá. Está dado o zoom na linguiça aqui, com todo respeito aos ouvintes. Sim, é isso, fanart da linguiça, exatamente, fanart da linguiça. Gente, depois vão me expulsar, não vão nunca mais me chamar para nenhuma conversa, mas não foi na maldade aqui, ó. Linguiça nariz preto.
Ah, meu Deus, já fui merda aqui. Pronto. E, enfim, era sempre assim, né? O primeiro dublador que eu conheci na minha vida sem nem saber, por isso que eu gosto de postar esse desenho, teve um evento aqui em Floripa, na época, faziam uns eventos no SIC, onde passava animes. Era um evento organizado por um rapaz chamado Álvaro. Beijos, Álvaro, não sei onde ele mora, o que ele está fazendo da vida, mas ele ajudou muitos jovens aqui de Floripa. E aí eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 11. Ia passar, tipo, o cinema vai passar tal filme de anime, que a gente não tinha acesso, né? Não tinha acesso nenhum na época. Isso era, vamos lá, 2002. 2002, faz muito tempo. Então, você não tinha nem computador em casa para baixar o negócio num torrent, porque não existia torrent e ninguém tinha computador. E se tivesse, a gente tinha 11 anos e a gente não era brilhante igual as crianças de 11 anos de hoje. A gente tava comendo areia, sei lá. Mas aí era, vai passar tal coisa de anime e a voz do Vegeta. E eu não entendi bem o que é a voz do Vegeta. A voz do Vegeta, conheço a voz do Vegeta, ouço todo dia, adorava o Vegeta. E aí, no final lá do evento, depois de passar os filmes, subiu um sujeito ali no palco. E ele começa a falar e tal, que é o dublador do Vegeta. E foi a primeira vez que eu me dei conta que, tipo, meu Deus, dublagem é uma profissão. Existe um ser humano. Sei lá o que a gente tem quando criança, que a gente não questiona as coisas, né? Mas foi tipo, meu Deus, este homem é o Vegeta. E foi incrível, né? Este homem chama-se Alfredo Rolo, que por acaso foi quem me dirigiu no Capitão Tsubasa, que foi o primeiro anime que eu dublei. E foi um ciclo incrível, assim. Foi o primeiro dublador que eu conheci na minha vida. Eu e o Edu também, né? Edu, querido, maravilhoso. Tivemos aula com ele, tempo depois. Bem depois, tipo, ano passado ou ano anterior. Tivemos aula até com ele. Ele é um professor maravilhoso. Ele é muito dedicado com os alunos, assim. Tem um cílio no meu olho, tá, gente? Eu não estou chorando. É alguma coisa. Ou a minha gata que tá aqui no meu colo, talvez um pelo dela no meu. Não é emoção. Enfim, e aí eu descobri a profissão de dublagem de repente, tipo. E aí virou um fascínio, assim, virou um hiperfoco infantil meu, eu descobri quem era dublador do quê. E aí depois eu comecei a olhar as revistas, né? A gente se informava com revista Henshin, revista da Nintendo, revista do não sei o quê. E aí eu descobri, ok, eu quero também ser dubladora. Ah, e aí eu tive, ainda na infância, essa coisa de poder explorar tudo que é arte, assim, foi muito legal, foi muito bom. A parte de desenho veio desde nascer, assim. Desde que eu acho que eu conseguia segurar um lápis na mão, eu sempre desenhei. Teatro é uma outra paixão que eu ainda não falei, que eu comecei aos 7, 8 anos a fazer aulinha de teatro. E eram aulinhas totalmente despretensiosas, mas eu adorava. Era muito legal, era muito. É um outro jeito de expressar, né? E continuei fazendo no colégio. A gente tinha um grupo de teatro no colégio. Esse aqui na esquerda, o Sob a Lona, foi a nossa peça de maior sucesso. A gente viajou para algumas cidades aqui de Santa Catarina para apresentar. A gente apresentou no SIC, porque geralmente era só o teatro do colégio, né? Mas a gente conseguiu apresentar no SIC, no Teatro do Menino Jesus, o colégio aqui também. E, pá, eu amava tanto teatro. Foi, assim, me trouxe muitas amizades que eu tenho até hoje. E eu fiz por anos e anos, né? Eu fiz dos 7 até os meus 17, sendo que no colégio ali foi. Acho que podia entrar na sétima série, então dos 13 aos 17, 18, uma coisa assim. E foi anos e anos e eu gostava muito. Aqui no meio, olha só quem está aqui, a linguiça. Linguiça nariz preto. Gostava muito de animais, gostava de fazer minhas coisas. E aí eu fiz um quadrinho dela. Eu adoro que, tipo, você vê que a letra não vai caber e começa a entortar. Já rolava esse hábito aqui. E é isso. Sigo até hoje escrevendo. Mas aí a minha mãe, que estava terminando o doutorado dela e publicou um livro, né, do doutorado dela, ela publicou, vamos dizer, ela e meu padrasto, essa historinha também. Então, todo mundo que comprava o livro da minha mãe ganhava a historinha, o quadrinho, né? E eu lembro que teve a noite de autógrafos do livro dela, aí eu fui lá toda metida para autografar ali, tipo, botar um dedo assim para dizer que eu autografei o meu quadrinho e essas coisas de incentivo são muito importantes assim lá na frente, né?
E tentei aula de guitarra, aula não, né? Tentei aprender guitarra, nunca tive a melhor habilidade ou paciência para isso, gostava, mas... Detalhe aqui, tá? A camisa do Sasuke, do Naruto, isso era tipo 2004. Ah, fotos nunca antes vistas, tá? Esse cringe aí eu compartilho com vocês. O Alfredo, exatamente, o Alfredo Rolo faz a voz do Brock e do Laz do Grand Chase. Vários personagens maravilhosos que o Alfredo dubla. Ele é incrível. Mas daí eu fazia essa montoeira de coisa. A minha festinha de, sei lá, 8 anos era de Pokémon aqui, olha só. E eu que ajudei a pintar esse quadro. Eu ia, tipo, a pessoa desenhou lá e tal, e eu ajudei a pintar, eu fiquei toda orgulhosa. Eu desenhava os convites também. Mas, enfim, chegou os meus 17 anos. Eu preciso escolher uma coisa para fazer da vida, uma faculdade. E quando eu tinha essa idade, né, tinha muito que você escolhe uma carreira, uma coisa, assim, ó, uma. Não existe possibilidade de fazer nada. Ó, a Hadouken quer aparecer, a Hadouken é minha gata. Não existe possibilidade de você fazer 2, 3 coisas. Aqui, a Hadouken, porque ela tava levantando a pata. Ela gosta de aparecer em live, sempre que eu falo, ela aparece. E aí eu tive que escolher entre o teatro e o desenho, né? Porque eu podia fazer faculdade de artes cênicas ou alguma coisa relacionada a design. E foi muito difícil, eu me senti de coração partido, assim, de ter que escolher uma coisa, né? Eu falei, cara, gosto das duas, mas beleza, né? E aí eu fui para a área do design. E, oh meu Deus, PDF, me ajuda. E aí, veja só, fui me tornar uma adulta tentando me profissionalizar na área de arte. Igual, acho que muitos de vocês estão nesse caminho aí também. Eu vou apressar que agora que eu vi que já vai ser 10 para as 10. Meu Deus, eu falo muito, desculpa, gente. Vamos lá. Aí, comecei a estudar em 2008, que foi quando eu entrei na faculdade. Não tinham muitas faculdades relacionadas a desenho. Não existia design de animação, não existia design de jogos que não o tecnólogo em programação, que definitivamente é o que eu não queria. Então, né? A camisa do Trollface, cara, essa camisa é velha. Isso aí era tipo 2010, eu acho, que eu comprei essa camisa. E porque todo mundo me chamava de troll lá na Fontec, onde eu trabalhava. Não sei por quê. Um amor de pessoa como eu. E aí, enfim. Deve ter na Shopee, com certeza. Enfim, eu aí só tinha uma faculdade, o mais assim próximo que eu consegui passar, porque eu não consegui passar na UDESC, queria o design gráfico, não tive a capacidade mental. Ó, Danton, você pode vender pro Augusto a sua camisa, ó, oportunidade de negócio aqui nos comentários. Mas enfim, aí fiz um ano dessa faculdade de design, só que era uma mistureba de design disso, design daqui, não sei o que e tal, não era bem para mim. E aí, eis que a gente viu que abriu um curso de design de jogos lá em Balneário Camboriú. 1 hora de Floripa, né? Aí eu fiquei naquela, putz, eu quero fazer jogos. É 1 hora daqui. E agora? Fui lá transferi para a faculdade, validei lá umas 2 matérias. Aí, 2019, 2, eu fiz umas matérias e oficialmente a minha turma começou em 2010, mas eu entrei um semestre antes. Eu e 2 grandes amigos meus, o Guilherme e Eduardo. E aí fomos para o bacharelado e aí foi feito. Aí, como era 2010, meu pai, um homem sábio, falou: bom, você tem que trabalhar, porque a universidade é paga, o negócio é longe, vai gastar gasolina, né? E já era um grande privilégio poder ir numa universidade paga. Sei que muita gente não teve essa chance. Aí eu falei, beleza, vou arranjar uma coisa para trabalhar. Aí ele falava, não, Alice, você tem que trabalhar em banco. Aí eu falei, pô, que banco, pai, tá louco? Banco? Odeio número, odeio de ficar lidando com gente o tempo inteiro, assim, direto de cliente, tá louco, banco. Falei, não, vou achar um trabalho em jogos aqui, mas não tem trabalho em jogos aqui em Floripa. Vai trabalhar num banco, você vai desenvolver agilidade, bababá. Aí, como é que é o adjetivo obstinada. Aí, como sou uma pessoa obstinada, março de 2010, um mês depois de procurar, fui empregada no Mega Jogos aqui em Floripa. E o pai, tipo, pô, não foi dessa vez que ela entrou pro banco. E aí comecei a trabalhar, a empresa chama Fontec, mas o site e tudo mais era o Mega Jogos, né? Então, comecei a trabalhar com jogos antes de começar a estudar sobre jogos. E foi ótimo, foi a primeira vez que eu tive esse contato todo com empresa, com trabalho mesmo formal, né? Eu fazia alguns outros trabalhos antes. Eu organizei caravana,
eu trabalhei anos 90 e 2000, eu trabalhei em festa como bartender quando eu era menor de idade. Assim, eram muitos trabalhos esquisitos, mas nunca tinha tido um trabalho formal, então fui para lá na Mega Jogos, fazendo joguinhos para senhores e senhoras, porque era jogo de carta, jogo de xadrez, jogo de tabuleiro assim assado. Os velhinhas velhinhas gostavam, eu gostava também. Então, fiquei 4 anos na Fontec, né? Foi legal, foi uma progressão, assim, de artista júnior para artista sênior. Obrigado, Beatriz. Muito amor para você, muita saúde para você. Formal que haja. E, enfim, quando chegou 2012, eu fiz esse curso de um mês, que eu fiquei no Canadá por um mês lá, no estúdio do Imaginismo. Eu morava lá, a gente era 4 pessoas que eles chamavam para fazer o curso por vez, né? 4 pessoas, você passava por uma seletiva e tal. Fui lá eu, morei no estúdio, foi ótimo, aprendi um monte, voltei de lá assim com 1000 ideias. E aí eu me formei no final de 2013. Eu era uma bacharel, eu era uma profissional, pelo menos com um diploma, né? E aí, em 2014, eu fui. Também tinha esse curso do Steven Silver, e também era uma seletiva lá, mó difícil e tal. E eu passei para ficar 3 meses estudando lá nas gringas. E eu queria muito fazer isso. Eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, né? Aí a empresa falou que a gente não pode. Se você tiver que sair esses 3 meses, a gente pode no máximo congelar o seu contrato. Falei, beleza, na volta vocês me dão um aumento, então, porque, né, vou gastar meu tempo, meu dinheiro, tudo mais para melhorar a minha habilidade. Aí eles falaram não. Aí eu falei, beijos, obrigado por tudo, tchau, me demiti. Fiz o curso, que foi ótimo, foi maravilhoso, foi, acho que, até hoje, o melhor curso que eu fiz na minha vida. Voltei em 2014 pensando, show, sou freelancer, o mundo está nas minhas mãos. E eu estava devendo até as calças, porque foi muito, muito difícil conseguir trabalho, conseguir cliente. Eu achei, tipo, não, eu fiz esse curso, eu sei desenhar muito bem, basta. E eu achava, né, gente, pelo amor de Deus, eu não desenhava muito bem. Mas eu tava, tipo, nossa, me achando toda. Pensei, se eu desenhar bem, as pessoas vão me contratar. E aí eu entendi que não, você tem todo um processo para fazer. E aí quebrei muitas caras. Mas, ainda em 2013, né, o meu TCC, não sei quem tá nessa época de TCC aí, ou passou recente, meu TCC no design de jogos, eu sempre gostei de jogo de luta, e sempre gostei de RPG de vampiro, RPG de lobisomem, coisas de terror. Aí eu fiz um jogo de luta baseado num RPG chamado Vampiro à Máscara. E aí, por uma sorte do destino, no ano seguinte, o gringo que escreveu Vampiro à Máscara, veio pro Brasil, pro Anime Friends, que é um evento de anime, para dar palestra. Eu fui, meu Deus, como assim que eu fiz um jogo de luta baseado no jogo de RPG, que inclusive tá aqui no meio da prateleira aqui atrás. E eu falei, cara, eu vou nesse evento. E aí a minha ideia, né? A minha ideia de, assim, recém-formada, isso era 2013. Eu vou mostrar o meu jogo para ver se ele não quer financiar, para a empresa, né, financiar e tal, e bababá. Aí aqui, né, eu, Jedi aqui oficialmente, o Sons of the Night era isso aqui, essa maravilha era demo, tá? É jogo de TCC, não tinha muitos recursos. Isso aqui é a foto do meu marido, que na época ainda era namorado. Isso aqui sou eu. A gente usou rotoscopia para fazer a base do game design, aliás, fazer a base da animação para que a gente pudesse focar no game design. Foi todo um rolê, ficou muito divertido jogar, aliás. A gente fez um playtest na empresa, na Mega Jogos. E aí eu cheguei para esse cara, pro Mark Rehagen, o melhor do meu inglês que eu conseguia. Eu sou muito fã, amo seus trabalhos. E eu comecei a jogar Vampiro em 2003. Muitos de vocês não eram nascidos. Isso era 2013, então era muito simbólico para mim. Tipo, nossa, 10 anos depois que eu comecei a jogar RPG, o RPG que me fez jogar RPG, o cara tá aqui e eu tô me formando e o jogo tá pronto. Tipo, não, certeza que ele vai chegar, tipo, vai me dar dólares, jogar dinheiro na minha cara. Não, vamos fazer e tal. E aí ele falou, tipo, foi incrível a conversa com ele. Eu virei tradutora dele naquele evento, aliás, porque a tradutora atrasou, aí eu metidaça, perguntei pra staff, tipo, querem que eu traduza? Eu falo inglês e, tipo... Aí eles, não, então tá. Aí eu fiquei toda brother dele, porque
traduzia as palestras dele, assim, ganhei 1 centavo, ganhei nada e eu era muito otária, mas foi a boa intenção. E aí ele falou um negócio muito importante, assim, que ressoa comigo até hoje. Ele tinha recém saído da empresa que... Desculpa as buzinas aqui, espero que não esteja atrapalhando muito. Espero que não dê para ouvir alguma coisa que está... Não dá, não. Ah, que bom, porque tá alto pra cacete. Bom, ele tinha recém saído da empresa que ele inicialmente montou, chamada White Wolf, junto com o pessoal. E ele falou, não, eu saí porque eu quero fazer as minhas próprias coisas, você tem uma ideia, tuas coisas. Aí ele falou lá, traduzindo aqui para quem não fala inglês, não larga tuas ideias, faz o teu bagulho, faz o teu. Não fica mandando coisa para as outras empresas. Ideia não vale nada, execução é o que vale, mas você tem uma coisa executada, então usa esse tempo e usa isso aí que você tem para uma coisa própria. E eu nunca tinha pensado nisso, assim, para mim sempre foi aquele pensamento, sei lá, eu vou trabalhar para a empresa X e não sei o quê. Nunca foi tipo, eu vou criar o meu jogo, jogos independentes nessa época, né? Lembremos que era 2013. Não era uma coisa tão comum, não era tão fácil você chegar e fazer um jogo independente. Segue não sendo, né? Mas naquela época menos ainda. Então não era algo que eu tinha exatamente considerado. Aí eu pensei, putz, a gente ficou um tempo tentando fazer esse jogo, eu e meus amigos, uns bons meses aí, e a gente se deu conta que realmente fazer jogo é muito caro, é muito demorado e precisa de outras pessoas. E aí eu pensei, tá, o que eu consigo fazer sozinha? Quadrinhos. Já fazia quando criança, mas nunca oficialmente e profissionalmente. Existia um negócio chamado Comic Con Experience, que em 2014 abriu esse grande evento. Hoje acho que todo mundo aí deve conhecer, né? Mas é o maior evento de nerd do mundo em número de pessoas. Todo fim de ano em São Paulo rola. E o que foi muito massa é que ele tinha um espaço que era igual à Comic Con gringa, que é um beco para os artistas independentes poderem ter o seu espacinho, o seu cafofinho, para mostrar suas produções independentes. Isso não tinha em outros eventos. No máximo, você tinha um cantinho para fanzine, mas uma stand, assim, uma coisa mais certinha, não tinha. E em 2014, eu participei do evento como participante. Ai, que lindo. Formada em Ciências da Linguagem, participei do evento como participante. Fui a paisana. Só que aí, no ano seguinte, eu falei, eu vou tentar ir para a seleção. E aí eu fui selecionada e eu falei, vixe, agora eu tenho que fazer um negócio. E tava na moda, tava super na moda, livro de colorir. Vocês lembram desse delírio coletivo? Ainda tem, na verdade, né? Tem um bem Jardim... recente agora, né? Aquela musiquinha chata. Uhum. Real, hein? Mas fala que eu gostava desse negocinho de colorir assim, era um bom passatempo. Mas aí eu fiquei tipo, cara, eu não sei se eu consigo. Eu nunca tinha, fora, né? Quando eu era uma criança e minha mãe publicou para mim o quadrinho, eu nunca tinha publicado nada autoral, né? Eu falei, não, vou tentar fazer algo um pouco mais simples, mais tranquilo, para ver esse processo de produção, para pisar na água devagarinho. Aí eu falei, tá, em vez de um quadrinho, eu vou criar um livro de colorir de criaturas radioativas híbridas, né? Porque eu gosto de monstro, gosto de fazer coisa. E aí eu fiz e deu bem certo, foi bem divertido na época, foi um aprendizado enorme. Eu tinha feito, acho que 300 livros, no ano seguinte já tinha acabado a minha tiragem. Nunca refiz, quem tem, quem não tem, não tem. Mas foi uma experiência boa. E aí no ano seguinte eu tentei de novo, me aceitaram outra vez e começou essa saga chamada Bad Omen, que é uma, de certa forma, continuação da ideia que eu tinha com esse jogo, né? O jogo de vampiro. Só que aí eu fiz igual o Marquinho lá falou, cara, faz teu negócio, inventa o teu corre. Então, não era os vampiros igual do livro, era minhas coisas. E no fim isso te dá uma liberdade criativa tão boa. E aí eu fiz o primeiro volume para ver o que ia acontecer. Aí também, em menos de um ano, esgotou a tiragem. Eu, cara, que massa. E foi seguindo os anos, né? 2019, 2016, 17, 18 e 19, cada ano fazendo um quadrinho do Bad Omen
Aí eu pensei, pô, 2020 vai ser um ano redondinho. Vai ser o Bad Omens 5, que é o último da saga, né? Fechou, 2020 vai ser o ano. Aí vocês lembram o que aconteceu em 2020, né? 2020 foi tudo por... né? Mas aqui algumas fotos que eu... Nossa, gente, é real, tá? Isso aí eu nunca mostrei pra ninguém. Um monte de foto velha. Mas quando você tem produção independente, né? Aqui você faz quadrinho e tal. Você não faz 10 quadrinhos. Você faz 500 quadrinhos. Aí você vai fazer o print lá, a arte. Você vai fazer 30, 40, 50 por vez. Então, sobra muito material que você tem que vender. E começou a popularizar esse esquema de arte selling, né? Vale dos artistas. Então, todo evento que tinha qualquer esquininha que eu pudesse vender minhas coisas, eu ia. Ah, é o anime não sei o quê. Vou lá vender meus negócios. Ah, é a Bienal do livro. Vou vender. É o não sei... Ah, eu vou vender. Vai ter o quintal... Vou lá vender. Isso aqui, inclusive, a foto... Isso, esse evento aqui foi horrível. Foi um estacionamento do shopping... Nem sei que shopping que era, Palhoça, sei lá. Fiquei um final de semana inteiro para vender, tipo, uns 2 quadrinhos. Foi um inferno. E é muito trabalhoso. Foi uma época que era muito cansativo. É muito trabalhoso, porque além de você ter que produzir os seus quadrinhos, gastar dinheiro produzindo, você tem que ser vendedor, você tem que ser social media. Não, esse é outro. Em Tubarão 2019 eu não tive, mas coincidentemente. Foi, não, na real foi. Foi em Tubarão? É verdade, 2019 eu tava em Tubarão, porque o meu mestrado foi em Tubarão, porque eu sou idiota e resolvi fazer mestrado em outro lugar longe. Isso, então. Deve ser estacionamento. É. Eu acho que vocês mataram aqui. Acho que o Augusto totalmente fez a sequência aqui, viu? Mas eu ia para todo canto. E muitas vezes não compensava. Mas é aquela coisa: você tem teu trabalho. Cada pessoa que passa, você vai explicar que é artista independente, que a sua história fala sobre isso, aquilo. Para muitas vezes a pessoa fala, ah, legal, obrigada. Mas você tem que tentar, né? Então foi muito cansativo. Mas eu lancei daí, nessa época e até 2019, eu fiz 10 quadrinhos. Muitos autorais, muitos não autorais, alguns com editoras como a Script, que eu trabalhei algumas vezes. Desses 10 quadrinhos, eu acho que 9 eram de terror, vários de Cthulhu. E, assim, não é um trabalho que você ganha bem, definitivamente não. Essa parte independente, né? Para mim, naquela época. Mas era aquela coisa, tipo, eu quero isso, eu gosto disso e. Tem disponível no digital, sim. E aí eu ficava naquela, tipo, velho, suar a camisa. Devia ter ficado no banco lá, igual meu pai falou, mas. E aí, 10 quadrinhos depois, em 2020, eu recebo uma mensagem do Guilherme, né, da Jambô. Ah, a gente vai lançar um projeto, uma história em quadrinhos do Jovem Nerd, que era um negócio que eu acompanhava há muito tempo. Jovem Nerd, hoje em dia não é um portal tão conhecido, talvez, quanto antes, mas era o maior portal nerd e o maior podcast, né, o Nerdcast, tipo, do universo, assim, todo mundo conhecia. Eu sempre fui muito fã de tudo que o pessoal do Jovem Nerd fazia. Eu já conhecia o Alexandre, o Dave, eu sou ainda bem amiga do Alan, que é o filho do Dave, mas enfim, a gente nunca trabalhou junto, né? Era uma coisa bem distante até. E aí, o Guilherme da Jambô falou: ah, estamos com esse projeto, não sei o que tal, tereréu. É um quadrinho do RPG de Cthulhu, do Jovem Nerd, e vai ter uma história principal e vão ter várias histórias de convidados, a gente gostaria de chamar. E o roteirista vai ser o Fábio Yabu. Fiquei tipo. Demorei para responder aquela mensagem que eu fiquei. E o Fábio Yabu, cara, foi herói de infância para mim também, porque ele escreveu Combo Rangers, que foi, eu acho que o primeiro quadrinho nacional de coisa nerd que eu li, né? A gente tinha, o que tem de quadrinho nacional? É Turma da Mônica, o Menino Maluquinho, sabe? É uma coisa ou outra assim, né? Mas de coisa nerd, assim, Combo Rangers, era o Fabiabu e eu fiquei tipo, velho, eu não acredito. E, nossa, e foi incrível. Foi na meiuca da pandemia que tava rolando isso. Eu lembro que eu tava, inclusive, com uma tendinite pesada, né? Foi trabalho e foi muito legal. Trabalhar com o Yabu foi maravilhoso. Ele é incrível. Ele foi tão paciente comigo porque eu tava num nervoso. E, enfim, e lançou o Sussurros do Caos Rastejante,
que é um quadrinho que tem online aí para venda. É um quadrinho maravilhoso, a história principal é do Fred Rubin aqui, que está com a camisa vermelha ao nosso lado. Não é só porque eu fiz uma microparte dele, mas realmente o quadrinho é muito legal. O Fred é quem ilustrou a história toda principal e tá muito massa. E foi feito um financiamento coletivo, né? Ele bateu recorde de financiamento coletivo na época, com mais de 6 milhões arrecadados no Catarse. 6 milhões de reais. E a gente ficou bobo, assim. Foi incrível. Assim. Aí, voltando um ano atrás, um ano não, né? Voltando uns meses atrás, né? Aqui estamos em 2020. Aqui estamos no começo de 2020. Começo de 2020, eu estava prestes a apresentar a minha, né, a defender a minha dissertação de mestrado, que eu comecei em 2018 em Tubarão, porque eu sou idiota e não estava bom dirigir até Balneário por 4 anos. Mas tava lá eu indo para Tubarão toda semana, né? E aí, a louca por Last of Us que eu sou, e vou seguir mencionando Last of Us algumas vezes, gente, peço paciência, eu cismei que a gente que a gente ia fazer um fanfilme. Porque, sei lá, cara, não tinha mais o que fazer? Tinha muita coisa pra fazer, mas no ano anterior o meu marido, na época namorado, tinha feito um fanfilme muito legal sobre boxe. E foi muito divertido. Eu ajudei a criar o storyboard, um pouco da direção visual, mas ele que fez praticamente tudo. E aí o bichinho, assim, de produzir um negócio criativo atacou. Eu fiquei, cara, vamos fazer um de Last of Us? Eu fiquei, meu, Last of Us, velho, que vai dar um trabalho. E aí, só que eu queria muito fazer alguma coisa com a minha cachorra, que é essa maravilhosa, perfeita que está aí nas fotos, a Lariate. E queria e tal. Aí pensei numa história da Ellie, que já tinha o trailer do Last of Us 2, mas o Last of Us 2 não tinha sido lançado, tá? Aí eu criei o roteiro, fiz o storyboard para ser uma história sobre a relação entre a Ellie, né, que é a protagonista, com essa cachorra que ela encontra, né? E a coincidência maluca é que pouquíssimo tempo depois de eu terminar o storyboard, lançou um trailer novo, né, do Last of Us, que mostrava que tinha um monte de cachorro, inclusive pastor alemão no Last of Us 2, e eu fiquei, meu Deus do céu! É isso, né? Aí a gente gravou o filme em 29 de fevereiro de 2020. A gente tinha já acertado para alugar uma sala de cinema lá e tal. Final de março de 2020, para fazer uma premiere com veículos, com não sei o quê, onde a Lariate ia passar também. A Lariate ia estar tudo perfeito para o fim de março de 2020. O que acontece no começo de março? Pandemia. Aí cagou o bagulho todo. Não teve premiere, não teve nada. Fechou, acabou o mundo, cara. Foi muito louco. Se a gente tivesse deixado para filmar 2 semanas depois, a gente não ia conseguir filmar esse curta. Porque pandemia, breakdown, assim, ó. Era aquele início que a gente não podia sair de casa. Era aquele pavor que todo mundo viveu, né? Aquela sensação horrível todo mundo aqui viveu. Mas a gente, felizmente, tinha gravado o filme. Então, o filme lançou ali, a maravilhosa da Bárbara, já botou o link aqui, inclusive. É um filme de 10 minutinhos, um curtinha, né? Bem curto. Recomendo muito que vejam, porque a cachorra está nele. É a única propaganda que eu direi. E ela é uma atriz excelente, e ela é linda e perfeita. Aí, pouco tempo depois, de casa, eu fiz a minha defesa de dissertação, né? Essa foto foi meu marido que tirou logo, que eu defendi. Então, e não é LOL no fundo, tá? É Dota no fundo. Sou dessas. Mas enfim, foi aquela coisa de defender a defesa de dissertação online e aí eu tava, tipo, botei aquela faixinha e a gente só ficava replicando: quem é o mestre? Quem é o mestre? Igual uns idiota. Filme velho também, quem não pegou, não pegou, porque é filme de velho. Mas, enfim, essas coisas todas acontecendo no meio da pandemia. E aí, pra complementação, né? Agora sim, no ano anterior, 2019, foi quando eu peguei oficialmente o meu DRT. Aqui uma pequena linha temporal. 2016, estava eu na Comic Con, essa aqui onde eu estava lançando o meu primeiro quadrinho, aqui, ó.
Importante, primeiro quadrinho que eu tava lançando. Importantíssima data. Aí me liga meu marido falando: "Ô, vê esse link aí que eu te mandei." Eu abro e é o trailer de revelação do nada de The Last of Us 2, né? E Last of Us já era minha religião, minha coisa cósmica. E no meio da Comic Con eu parei tudo e tipo, meu Deus do céu, vai ter Last of Us 2. E aí eu cismei com minha obstinação, eu preciso participar desse jogo. Eu vou trabalhar nesse jogo. E eu botei na cabeça, cara, eu vou trabalhar nesse jogo. Fevereiro de 2018, fiz a tatuagem da Ellie, o jogo não tinha nem saído. Tinha, sei lá, um trailer de Last of Us lançado. Eu falei, dane-se, não quero nem saber. É o jogo da minha vida. Eu fiz lá, não sei o quê. Tentei mandar muitos e-mails para Naughty Dog, que é a empresa que faz Last of Us, mandando o meu currículo, minha arte. Obviamente não deu certo, porque eu não tô nem de longe no nível de qualidade artística deles. Só que eu tava, tipo, plano do Cebolinha, assim, sabe? Tipo, cara, eu preciso participar desse jogo, assim. Foi uma obstinação que aí eu fiquei, velho. Eu trabalhava fazendo algumas locuçõezinhas já. Então, já trabalhava um pouquinho com voz. E eu adorava dublagem. Sabia dublador de tudo e tal. Só nunca tinha pensado que eu faria isso profissionalmente, porque eu tinha escolhido aquela uma coisa, a arte, para ser a minha coisa profissional. Aí deu aquele clique, eu botei na cabeça, eu vou dublar Last of Us 2. Aí eu corri atrás de todos os papéis, porque para você poder dublar, não é qualquer pessoa que pode chegar, entrar no estúdio e falar, eu quero dublar isso aqui. Você precisa ser ator. Você tem literalmente uma carteirinha, você dá uma carteirada, que é que nem, você, para ser advogado, você precisa passar na prova da OAB, para mostrar que você tem o domínio técnico, pereré, você vai ser médico, tem a residência, algumas profissões têm isso, especialmente contrata de área de saúde, mas para você ser ator também, você precisa de uma permissão na junta do trabalho que prove que você é um ator ou uma atriz regulamentada. E aí tem jeitos de você fazer isso. Faculdade de cênicas, número X de horas lá em cursos livres, é bastante horas aí, não lembro de cabeça, mas sei lá, 200, 300 horas em cursos livres, apresentações que você já tenha feito. Aí eu fui lá pro teatro, bati na porta do meu querido professor de teatro do colégio, o Deco, falei, Deco, quero muito pegar meu DRT, tenho essa missão de vida no momento, você pode me ajudar? Ele foi um anjo, pegou tudo que tinha de documento, comprovando, a gente tinha apresentado um monte de peça, e ele também fez o documento, porque eu estudei quase 5 anos de teatro lá, né? Aí ele pegou tudo, dei essa entrada lá no SATED. SATED é o sindicato, né, que você dá a entrada. Aí você tem que fazer uma prova teórica e uma prova prática lá no dia, e aí eles te aprovam como ator. E aí eu consegui a minha carteirinha em 2019. Só que aí tem a parte difícil. E agora? Tá. Que estúdio que tá fazendo Last of Us? Aonde que é? E eu não sabia de nada disso, né? Para você trabalhar em um estúdio, geralmente você vai até o estúdio, você deixa o seu registro, que quer dizer que você vai falar umas frases e não sei o que e tal, para eles pegarem o registro da sua voz, e você vai torcer para que alguém te chame para quando tiver trabalho. Meio que é isso. Só que você não é só bater na porta do estúdio, você tem que conhecer alguém que você possa fazer esse corre todo. E aí, essa pessoa, esse anjo aqui, a Priscila Prai, ela era tradutora, ela era incrível, assim. Se vocês já jogaram qualquer jogo que tenha localização da Blizzard, ela ajudou a traduzir, AAA, God of War. E eu falei pra ela, por favor, se você puder me ajudar de alguma forma. Ela, não sei, porque eu não posso falar sobre os jogos que eu tô fazendo e tal. Misteriosamente, tipo, semana seguinte, eu recebo uma mensagem do WhatsApp, você quer deixar o seu registro aqui? Não sei o que e tal, é em São Paulo. Aí eu, ai meu Deus. Aí fui lá para São Paulo, peguei o ônibus, tô afastando, né? Balneário Camboriú, aí Tubarão, aí São Paulo. Aí fui lá deixar o registro, pega 12 horas de ônibus em São Paulo, deixei registro no estúdio e tal. Beleza. Esqueci, tá lá. Chega agosto de 2019, este mesmo ser humaninho manda mensagem, a gente tem um trabalho aqui para você. Quando você vai trabalhar em voz, eles não dizem o que é. Eles não podem dizer. Tipo, tem aqui você vai dublar Last of Us 2. Não, eles falam, tem um trabalho, você tem uma escala de, sei lá, 2 horas, 3 horas para vir aqui no estúdio, você pode tal data e você vai, lá na hora você descobre. E é lá em São Paulo.
Aí eu, ai, meu Deus. Fui lá, né? Não, claro, tô super livre em São Paulo daqui uma semana. Foi lá eu de novo. Dessa vez eu peguei o avião aqui, ó, upgrade. E aí, tentar apressar aqui, né? Mas achei a coisa mais louca que tinha. Não sei quem já teve a oportunidade de andar de avião, mas geralmente é mega higienizado, né? É esterilizado e tal. Tinha uma mariposa no meu assento de avião. A mariposa é o bicho gigante que tem no braço da Ellie. Gigante. Nunca vi um inseto em avião na minha vida, um mosquito. Tinha uma fucking mariposa. Aí eu peguei aquele saquinho de vômito, furei o saquinho inteiro, botei ela dentro, que eu pensei, meu Deus, alguém vai matar ela aqui. Aí ela viajou de Floripa até São Paulo comigo. Depois eu soltei ela. Registrei fotos e postei um tweet falando, ó, vou deixar o registro aqui, porque se acontecer o que eu penso que aconteça, tá registrado que isso aí foi um sinal divino aí, né? E aí cheguei lá no estúdio e era Last of Us pra fazer a gravação. Aí eu fiquei aquele poker face mal feito, assim, do tipo, aham, não, tá ótimo, aham, não, claro, vamos gravar, vamos fazer, perfeito, maravilha, aham, não, não tô nervosa. E 3 adiamentos de jogo depois, que Last of Us ia lançar comecinho de 2020, aí depois ia logo depois do carnaval, e depois foi adiado pra junho. O jogo foi adiado pra lançar no meu aniversário, o Last of Us Parte 2. Falei, cara, se não é pra mim esse jogo, tipo, foi adiado 2 vezes pra lançar no meu aniversário. E tem uma personagem que é uma pastora alemão, igual a minha cachorra, de nome Alice. A pastora alemão do jogo chama Alice. Juro, 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 juro. Não tô mentindo. Enfim. Aí começou aí a minha jornada de. Começou antes, né? Mas enfim, jornada de dublagem, né? A Praia, ela infelizmente teve um câncer e em 2022 ela virou uma estrelinha. Espero que ela e a Lariate estejam se divertindo aí em algum lugar. E espero que ela saiba o quão importante ela foi pra mim. Enfim, não baixando o clima, né? 2022 foi um ano meio complicado. Mas 2021 eu tava ainda na Silver Games, tava como diretora de arte. Já tava querendo sair, tava me sentindo meio estagnado. E aí, final de 2021, teve uma Game Jam organizada pela embaixada. Oh, meus gatos brigando. Não para de brigar. Meu Deus, desculpa, gente. Treta aqui de gato. Uma, uma Game Jam organizada pela embaixada do Brasil na Finlândia, onde se inscreviam 20 grupos, né? 20 equipes de 5 pessoas para competir. Tinha uma semana para fazer esse jogo, né? Game Jam, para quem não conhece a expressão, é uma maratona de desenvolvimento de jogos, onde você tem um tempo bem limitado para fazer um jogo, geralmente com alguma temática, né? Nesse caso, a temática era conexão, tipo Brasil-Finlândia. E aí, grupos de 5 pessoas, a gente juntou em alguns amigos, só que a gente também é obstinado aqui. Aí a gente juntou, a gente falou, não, o prêmio disso aí é uma viagem pro grupo inteiro para Finlândia, para conhecer alguns estúdios, para, sabe, tipo, para ficar uma semana na Finlândia. Aí a gente fez o nosso pacto, a gente falou, não, a gente vai entrar para ganhar isso aqui, a gente vai ganhar isso aqui, a gente vai ganhar. E a gente foi lá e ganhou. Então, entre as 20 equipes, fomos lá e ganhamos. Então, finalzinho de 2021, foi muito engraçado, porque eu tava me sentindo estagnada. Eu me demiti da Silver Games. A semana seguinte que eu me demiti, veio o resultado da Game Jam que a gente ganhou. Eu falei, cara, tá bom, acho que eu tô onde era pra eu estar aqui. E fomos pra Finlândia, elegantérrimos, visitamos a embaixada. E o massa é que você vai naquele negocinho da imigração quando você entra no país, no aeroporto. Ah, e qual é o seu propósito? Aí a gente tinha um papel, estamos em missão diplomática. Tipo, você sabe o que tá falando? A gente tá em missão diplomática. Enfim, esse é o jogo, o Kiguará. Eu fiz a arte na Game Jam, depois o pessoal da empresa continuou, né? Eu fiz a arte e eu fiz as vozes, tanto do Uco quanto do Gará. E eu acho que o que foi um diferencial é que eu fiz a voz em português, inglês e finlandês. Sabia finlandês? Não. A gente tinha uma semana para fazer essa Game Jam. Eu, na minha obstinescência, falei, vou aprender finlandês em 5 dias. Assim, a base, o sotaque, não sei o quê, para fazer isso em finlandês. Para nos últimos 2 dias poder, né, gravar e tal. Zerei o Duolingo, exatamente.
E foi muito massa que a gente fez uma mini cutscene e tal. Um personagem é brasileiro, o outro é finlandês e a narradora é inglês. Então eu falava, uma voz era português, uma voz era finlandês e a outra é inglês. E aí uma das avaliadoras, que é uma pessoa da embaixada finlandesa, ela perguntou, mas vocês têm uma finlandesa no grupo de vocês? Aí a gente ficou tipo... Ué. E ela falou, não, o sotaque e tal, realmente. O sotaque é bem fácil, tá, em finlandês. Não é difícil. Para quem fala português, tem todas as fonéticas. Mas a gente ficou mal feliz, tipo, porque ela falou, tá, mas vocês têm finlandês na equipe? Que tá falando em finlandês, né? E aí a gente ganhou. E eu peguei menos 29 graus e foi uma viagem incrível. Foi, assim, muito... Veio numa hora, assim, que eu acho que a gente tá muito precisando, assim, de um up, né? Aí, nesse meio tempo, né, saí da Silver Games, estava trabalhando bastante com voz. Apresentei também alguns eventos, né, fui apresentadora da Stun do ano passado, vou apresentar a Stun também, vou ser a apresentadora de palco da Stun Games, e comecei a fazer bastante coisa. Sei que a gente tá com poucos minutos, eu preciso apenas de 2 minutos, se aqui o vídeo for, para mostrar um videozinho para vocês, posso? Peraí, deixa eu ver se o áudio vai. Opa. Que é para mostrar, inclusive, essa diferença da dublagem em voz original. Vamos ver se ele compartilha, se eu compartilhar a parada, se ele vai compartilhar o áudio também. A gente falou no comecinho sobre voz original, né? Esse aqui é um portfóliozinho rápido de algumas coisas que eu fiz de voz original. Eu atualizei ele há 1 semana ou 2 para poder apresentar ele bonitinho para vocês, atualizado, viu? Então, ó, só para mostrar um pouquinho. Agora dá pra ouvir? Sim, dá pra escutar. Vocês não estão vendo? Lá, no deserto de pedra. Ora, bolas, já sei o que é aquilo. É um meteoro. E eu também não gosto do som que a vagem faz. Eu vou ir pra Doremi e lá eu vou comer o que eu quiser. Se você quiser, eu te ajudo a preparar esse banquete. Há boatos que uma bruxa vive no mato e pega os irmãos que brigam pra fazer empadão deles. Nas noites quietas de verão, se ouvem os gritos de irmãos malcriados ecoando pela floresta. Soldagem explosiva! Acorda! Lampejo da águia! Águia resplandecente! Soldagem explosiva! Arco voltaico! Barata! Ah! Parece que o R é produzido mais na frente da boca! Outstanding heroes from all around. Legends of folk being brave, being smart, being united. But this is a modern tale. Quem tá aí? Oxi, complicou. Meu nome é Nina e eu entrego cartas pra fantasmas. Léo Garraforte, você tá aí? Essas todas são animações... Oh, meu Deus. Para, Alice. São animações e jogos nacionais, né? Então dá pra ver que, tipo, a boquinha mexe, né? Fica tudo mais arrumadinho, porque a gente grava antes e é bem divertido esse processo. Na dublagem é outro bagulho. Esse vídeo aqui é mais curtinho, só pra mostrar um pouquinho a diferença. Vocês vão reparar na sincronia. Por mais que a gente tente... Cara, é muito difícil fazer. Às vezes a boca fica assim... E você tem que falar... nossa, o que estou fazendo? E fica... Então... Vejamos. Muito prazer, eu sou a Etian. Eu escolheria o poder de transformar todo o seu dinheiro em notas falsas. Não vou deixar você se dar bem desse jeito. O que eu realmente quero não é um poder. Matsuri, o que eu quero é você. Agora eu acho que eu tô ainda mais nervosa. O que é insano é essa sua falta de vocabulário. Eu nem acredito que você conseguiu entregar pra ele. Então, já tá na hora da gente ir. Não, Piu! Não é tão sério assim. Piu... A flor de Zigaena é um tesouro que só cresce dentro do seu corpo. Espera! Você não pode fazer isso! Não me atrapalhe! Esse cara merece morrer!
esse aí também não é o verdadeiro herói. Ele tava brincando com a gente até agora há pouco. O moço bonzinho ajudou a gente a descer ali daquela árvore. Tsubasa, aposto que você tá contando os dias pra chutar uma bola, né? Vixe, ele driblou os 4 da zaga da Otomo! Tsubasa, não faz isso! E é isso aí! O chute de trivela voltou, galera! O brasão do convento, aliado aos costumes das freiras, criaram a tradição de dar nome de plantas a elas. Quando terminarmos, a gente volta junto aqui. Só para dar um exemplinho. Viram o finlandês lá? Não é difícil falar finlandês em vocabulário, em fonética. É parecido com o japonês, é tudo pá, 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 pá. Agora, a gramática aí é para complicar. Obrigado, obrigado. Estamos quase acabando, juro, gente. Não vou prender vocês para sempre, tá? E eu queria comentar que eu comecei a fazer bastante trabalhos de voz, e por mais que, assim, os trabalhos principais ainda eram de arte, começou a alinhar bem, assim. Obrigada. Obrigada. Eu tô boba aqui. Mas começou a alinhar bem, assim, tipo, eu tava tendo bastante trabalhos em voz e tava animada com isso, e ao mesmo tempo aquele pouquinho de medo, assim, do tipo, cara, sei lá, será que eu vou enferrujar no desenho? Vai que a minha mão vai chegar e dizer, não, você não tem mais esse poder. E só que não, as coisas vão alinhando, e aí eu trabalhei na Outward Studios, que era, né? Deus a tenha, era uma empresa maravilhosa de trabalhar, mas era uma startup e depois eles não conseguiram mais financiamento. Mas trabalhei com direção de arte para eles, bastante liberdade criativa. Tive a oportunidade de fazer, bem recente, lançou esse ano o livro do Critical Role, né? Critical Role é um grupo de dubladores que joga RPG online, olha que maluquice, desde, tipo, 2017, e fez tanto sucesso que eles têm uma animação chamada Legend of Vox Machina na Prime, e essa animação foi inicialmente feita também com financiamento coletivo. Eu acompanho eles desde... sei lá, aliás, eu acho que eles são desde 2015 e eu acompanho desde 2017, uma coisa assim, acompanho há muito tempo. E eu sempre fiz muito fanart, gostava de desenhar, tipo, gostava de desenhar as coisas e mandava pra eles. Eles faziam geralmente no intervalo entre um bloco e outro do RPG, que era ao vivo, eles botavam as artes de fanart. E aí um dia também recebo um e-mail, eles perguntando se podiam usar uma arte minha no livro, que iam me pagar tanto, que não sei o quê, que gostaram muito. E eu fiquei também, tipo, como assim? O livro... E como são dubladores, eles são, tipo, de fato, dubladores. Alguns fazem voz original também. O Critical Role foi também uma das principais influências para eu querer virar dubladora, né? Quando veio essa ideia de, tipo, cara, quer saber? Porque entre o grupo deles tem duas pessoas muito especiais chamadas Ashley Johnson e Laura Bailey, que são a voz original da Ellie de Last of Us e da Abby de Last of Us no jogo. Então, assim, eu já acompanhava eles há muito tempo atrás, muito antes de lançar o Last of Us 2, por causa da Ashley Johnson, e aí comecei a gostar das pessoas e amei a Laura Bailey. Aí eu fiquei sabendo depois, né, tipo, foi anunciado, anos depois que eu já tava acompanhando, que ela ia ser a Abby. E aí, cara, era também, assim, das empresas que eu tava, velho, eu quero muito algum dia poder trabalhar fazendo qualquer coisa pra eles. E essa oportunidade veio esse ano. Então, é muito louco. O segredo, assim, que eu descobri não faz muito tempo é que não só você pode fazer 2, 3, 10 coisas, mas faz bem. Às vezes uma coisa vai complementar a outra. Às vezes o teu trabalho não vai ser tão chato, porque justamente você tá fazendo arte e aí vai fazer também voz, sabe? E, enfim, me estendi um pouco, eu queria ter conversado menos, mas eu não sei o que vai vir agora, 2025. Estou dando aula de novo, veja só. Não faço ideia qual vai ser a próxima bagunça. Próxima vez que a gente tiver as novidades aí, não sei qual vai ser. Mas, se vocês quiserem acompanhar, eu sou Alice Monstrinho em tudo que é rede social. E queria agradecer muito. Cara, teve uma hora que tinha 95 pessoas vivas, nenhuma máquina. Achei incrível e queria muito agradecer novamente a Bárbara e o Guilherme por estarem organizando, né, todo esse corre. Tá tão lindo, tão bem organizado. Eu fiquei boba, cara, vendo o site, vendo isso, vendo aquilo, e tudo bonitinho. Vocês já mandaram o link semanas antes. O que é isso, gente? Eu não tô acostumada com o evento organizado, não. O que tá acontecendo? Enfim, muito obrigada mesmo.
E se vocês tiverem alguma coisa que queiram conversar aí, uma pergunta, sei que já meio que passou o horário, mas, enfim, agradeço muito e vão fazer as coisas que vocês gostam. A gente não sabe quando no futuro que vai servir, né? Fanart de Critical Role, pá, fiz coisa pro livro deles. Last of Us Database, estou lá, amigona do Pedro Pascal. Vai saber. Mentira, amigona não, mas... Enfim, façam as coisas. Ah, e que legal, vou procurar o Pretty Cure sim, Pedro. Acabei de clicar aqui na minha direita aqui. Mas é isso, muito obrigada, gente. Parabéns, Alice. Obrigado aí Obrigada. pela tua presença. Eu acho que o pessoal interagiu, adorou ali, né? Assim, para a gente não prolongar e até para não prolongar a tua janta aí, né? Eu acho que a gente pode separar umas 2 perguntinhas aí do chat, né? Dar oportunidade pro pessoal. Enquanto o pessoal prepara aí as perguntinhas, eu tenho uma pergunta, né? Eu vi que tu migra em várias áreas dos jogos, vai se desafiando, sai da tua própria zona de conforto em vários momentos ali, durante a tua trajetória profissional e também acadêmica. E aí eu quero te perguntar, enquanto o pessoal prepara a perguntinha, quais os teus projetos aí, o que que tu tens em mente, talvez para o ano que vem aí, o que a gente pode esperar da Alice Monstrinho para ano que vem? Será que tem alguma coisa que tu está se desafiando aí? O problema é que tem muitas que eu, que eu quero fazer. Uma que entre esse ano e ano que vem, eu preciso terminar meu quadrinho. O Bad Omens 5, eu já tô com o roteiro meio arrumadinho, já faz muito tempo. Não rolou de fazer ele ano passado, nem no outro ano, nem... Né? 2020 foi 2020. 2021 teve a Comic Con online. 2022 e 2023 eu tive uns anos meio complicados, com doença na família. Ano passado eu não tive nenhuma desculpa, na real. Eu só tava com outros trabalhos para fazer e meio que está encaminhando para esse mesmo problema esse ano. Então eu tô naquela, tipo, não, eu preciso terminar isso. O 5º volume é o último, né? É o último que falta. Ele fecha e eu sinto que é uma obra que eu comecei a publicar em 2016. Pelo menos, assim, no máximo 2026 eu preciso terminar. Pô, 10 anos fazendo negócio é muita coisa. Eu mudei muito de 10 anos para cá. Eu sou outra pessoa e ao mesmo tempo a mesma. É esquisito pensar, não sei. Talvez vocês sejam assim também. Algumas coisas estão exatamente iguais e outras são completamente diferentes. Então, ao mesmo tempo que vai ser interessante um fechamento de saga, acho que também completar uma década disso vai ser uma data meio simbólica, né? E tem uma outra coisa que eu tô doida pra fazer, eu não faço ideia como, quando. Eu tô também me coçando pra fazer outro curta-metragem. Não, cara. Só que não é uma mídia que eu costumo trabalhar muito, né? Eu fiz pouquíssimas vezes, mas é tão divertido e não sei, eu tô querendo fazer mais produções em vídeo, sabe? Porque a gente acaba atuando muito com voz. E produção de conteúdo daí não é exatamente atuação, né? Você vai falar pra câmera, vai mostrar um jogo, vai dar uma recomendação. Mas eu queria fazer alguma coisa que desafiasse, assim, um pouco. A ideia que eu tenho inicial pra isso é talvez fazer, lógico, né? Last of Us, veja só. Mas, que nem na série de Last of Us tem uns 2 episódios que mostram o início do surto de Cordyceps que teve do Last of Us em lugares diferentes do mundo, eu pensei, tipo, pô, botar um trechinho disso de como seria no Brasil. Não sei. São as 2 coisas que eu tenho em mente. Uma eu realmente preciso martelar, assim, eu preciso dar um tapa na minha cara pra terminar o quadrinho. A outra é, de novo, essa coceirinha da produção, assim, a gente é muito inquieto, né, pra produzir. Sim. Aceito ideias, gente, e muito obrigada. Legal, Pessoal legal. querido aqui dos comentários, Eu estava te obrigada, acompanhando queridos. quando lançou o curto, ele ficou bem legal mesmo na época. E, Ai, e, que e pude legal. rever aqui também. Vamos lá, Ah, muito perguntinha. obrigada. Parabéns. E pergunta pro pessoal aqui, ó. A Liras, ela tem interesse aí na dublagem, né? Enfim, qual a principal dica aí para quem está começando, para quem quer inserir nessa área? Qual que é o ponto-chave que uma pessoa possa se posicionar com a Legal. dublagem? Ah, a coisa principal é que todo dublador é ator. Tanto na questão legal, você precisa de uma autorização, né? De um comprovante que você é ator ou atriz, lógico. Mas todo mundo quer ser bom no que faz. Então você precisa ser um bom ator ou uma boa atriz, né? A primeira coisa é procure cursos relacionados a teatro. Seja na sociedade, seja online. Se estiver em Floripa, Floripa tem bastante coisa.
Tem várias turmas teatrais. E não precisa ser um curso muito extenso, né? Mas cursos de teatro são muito bons. E teatro mesmo, não, começar com curso de dublagem. Pode ser, é uma boa ideia. Mas eu acho sempre mais. Eu acho que você acaba tendo aqui, palavras bonitas agora, já que eu tô falando tudo umas palavras erradas. Você acaba tendo um arcabouço melhor quando você tá. Meu Deus, meu outro gato no meu colo que tá derrubando meu fone, socorro. Desculpa, gente. Os gatos aqui chamam Hadouken e Shoryuken e tem uma razão. Eles são aqui o Shoryuken. Ó, ó, esse neném. Hum. Desculpa. Animais, aqui, socorro. Tá, vamos lá. E tem o cachorro também, tá? A situação aqui tá complexa. Desculpem os intermeios. São 2 frajolinhas, a Hadouken e o Shoryuken. Mas, enfim, você atuar. Então, curso de teatro. Ao mesmo tempo que isso vai fazer com que você tenha um arcabouço melhor de opções e de ideias na sua cabeça para atuar, você também vai acumulando isso como horas, porque você precisa ter esse número de horas no seu repertório para poder dar entrada disso. Da Grande Florianópolis tem muito, exatamente, Juliana falou, um negócio bem importante, tem bastante curso da prefeitura, tem curso gratuito. E Lira, se você participou de teatro, se você tiver a oportunidade, assim, às vezes de ver onde você fazia, se eles conseguem te buscar comprovantes, isso já pode te ajudar na hora de você juntar horas. Então, você, quem sabe, pode fazer um curso menor de teatro ou de atuação, né? Não precisa ser teatro palco, né? Mas curso de atuação. Eu sei que Floripa, ali no centro, tem a Actoro, que eles têm um curso que é bem certinho, tipo 1 ano, e eu acho que te dá hora suficiente para pegar DRT. Tem a Mimesis, tem um outro grupo no centro que me fugiu o nome. Em Floripa, né? Enfim, procurar teatro vai ter. Tem no Córrego Grande um também, mas eu acho que é pago. Mas curso de atuação. Faz 1 aninho, 1 ano e pouco, vê se você gosta. Porque a dublagem, especialmente, né? Voz original não, mas dublagem, todo dia que você chega no estúdio, ou no meu caso aqui atrás, essa caixa aqui é a minha caverna. Isso aqui é uma cabine acústica. Eu entro aqui nesse frigorífico, parece uma cabine de tortura, porque não sai som para fora nem de dentro. Você vai ter a sua sessão, você não sabe o que vai ser. Então, eles falam: você tem 3 horas para fazer um negócio aqui? Você tem 1 hora para fazer um negócio aqui, quinta que vem? Você fala sim. Então, você vai receber o contrato para assinar só antes, né? E aí você vai. Beleza, hoje você é uma criança assassina lá, igual a menina do Apotecário que eu fiz. Amanhã vai fazer outro negócio. Você é o menino ali do futebol. Agora você é a mulher que tá traumatizada nesse anime super sério. Então, assim, você precisa saber atuar para tudo. É difícil, é bem desafiador, assim. Você tem que saber fazer tudo. Então, o teatro ajuda muito, acho que especialmente na parte de improviso, né? A gente não improvisa na dublagem nas falas, você vai ler bonitinho e tal. Mas a emoção, você tem que saber como que eu vou tirar isso daqui. E eles te dão várias técnicas, assim, né? Você não precisa, tipo, meu Deus, eu nunca tive uma grande tristeza na minha vida, como é que eu vou interpretar a tristeza? Eles dão técnicas, é corpo. Você faz coisas com o teu corpo e ele reage, assim, tipo... Sei lá, eu adorava um lá que eles falavam, tipo... Quando vocês estiverem sozinhos no banheiro e quiserem fazer um teste, tipo... Aperta a mão uma contra a outra, aquilo vai te dar uma tensão. Então você pode fazer ou para parecer que tá muito bravo, ou para parecer que você tá muito triste e não tá conseguindo falar alguma coisa. Porque quase ninguém chora porque quer. Então, assim, é corpo. Eu não tô triste com nada, tô feliz pra caramba. É corpo. Você gira o corpo de um jeito, ele reage, sabe? E eles te dão essas técnicas e é muito massa. Porque você não quer... Eu sou muito contra esses metodistas que não, você tem que lembrar da vozinha que morreu pra sentir a tristeza. Tipo, não, é um emprego, é um trabalho. Eu quero poder fazer personagens tristes e sair feliz, sabe? Então, falei bastante, espero que tenha respondido. Curso de atuação, junte essas horas todas que você vai pegar, dá entrada no SATED e aí manda videozinhos, áudiozinhos bonitinhos para os estúdios para eles te contratarem, manda jobs. É meio que isso. Ótimo. Acho que respondeu muito bem ali. E a nossa última pergunta, então, para a gente não se prolongar, por mais que a gente queira ficar até altas horas aqui, né, conversando com a Alice, mas eu vou juntar 2 pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa,
sobre quadrinhos, né? Então, as primeiras dicas aí, qual que seria o pontapé inicial, o teu ponto de virada para fazer quadrinhos, e etc. E daí, juntando essas perguntas ali com a da Alice também, a sua xará, né? Ela pergunta também se foi difícil achar o seu traço, Legal. né? Porque ela ainda está só copiando, né? E eu vivenciei isso muito próximo do Zarrangilhel, do Douglas, né? Vocês conhecem, enfim. Sim, ele é casado com uma colega minha do sapateado, olha só que mundo Ó, pequeno. que bacana. Então, a gente se formou na mesma turma de design Ele é gráfico, né? maravilhoso. E eu acompanhei essa Que legal. saga, né, de achar o seu traço, que eu quero que as pessoas me reconheçam pelo meu traço e tal, tal, tal. Eu acho que esse é o desejo de qualquer artista, né? Vamos lá. Legal. Não, ótimas perguntas. Eu acho que vou começar sobre o traço, que eu acho que é um pouco mais fácil de responder. A gente é um conjunto de coisas que a gente copia. A gente é um conjunto de referências, assim. Eu, eu amava mangá, desenhar mangá, desenhar mangá, desenhar mangá. Só que eu gosto muito de coisas de terror e jogos. Aí eu comecei a copiar coisas de jogos e a copiar coisas de terror. E no fim saiu uma bagunça. Até hoje, eu não sei se eu enxergo, engraçado. Já vi pessoas falando, isso aqui é bem a tua cara, mas eu não enxergo o meu traço como o meu traço. Não sei se isso faz sentido. Eu nunca enxerguei, tipo, não, isso aqui é o meu traço. Porque a gente meio que naturalmente vai juntando, tipo, eu comecei a fazer olho assim, igual esse cara aqui. Eu comecei a fazer o gestual igual esse outro fulano. Puta, eu adoro o nariz que não sei quem faz. A gente vai fazendo uma mistura muito louca, muito melhor do que a IA, mas no sentido de que a gente junta todas as referências na nossa cabeça da nossa vida inteira, né? A gente também tá compilando informação. Vai só uma resposta meio vaga, assim, mas eu acho que a gente nunca vai, assim, tipo, não sei, eu, pelo menos, nunca parei pra falar, não, eu quero desenhar este olho para ser do meu traço. Eu sempre fui testando. Acho que o olho aqui fica legal pra isso aqui. Acho que esse tipo de cabelo fica massa. Aí, às vezes você vê um vídeo de alguém, nossa, às vezes outra gente olha um vídeo, meu Deus, a pessoa faz cabelo assim. Aí você começa a fazer assim também. Mas o olho tá daquele outro jeito, o nariz. A gente vai, eu acho que, se atualizando também. E isso acontece muito com todo artista, né? O Guilherme deu esse exemplo bom ali do Zarrangilhel, mas eu vejo em mangá tipo, mencionaram One Piece e o Naruto, que ficam anos de produção. Pega o mangá número 1 daquele autor e o mangá mais recente. É outra pessoa, completamente diferente, assim. Parece que é outra pessoa desenhando. Porque a gente vai evoluindo conforme a gente vai fazendo alguma coisa. As coisas vão ficando mais naturais. Então, eu acho que você encontra o seu traço quando você descobre o que você gosta e quais são os seus maneirismos, e isso vem bem natural, né? Então, sei lá, se eu fosse pensar pra mim, eu adoro botar cicatriz em personagem e orelhinha meio cortada, assim. Não é que isso é uma coisa de traço, mas acaba virando uma coisa da expressão dos personagens que eu faço. E aí, quando tá bravo, eu gosto de botar esse negocinho no nariz, um risquinho no nariz. Tem gente que não bota. Eu gosto de fazer a bolinha aqui do nariz, tem gente que não faz. São coisas que você acha divertido e que você acha bonito nos outros e você vai testando e elas vão ficando. É como se você juntasse esse saquinho assim, cheio de coisa e puxa vou testar. Não gostei, joga fora. Puxa outro, aí daqui a pouco fica aquela montoeira de pecinhas, assim, né? Pra mim é assim, pelo menos. Eu acho que eu nunca percebo quando eu, entre aspas, evoluo ou mudo de traço. Mas, meu Deus, do quadrinho ali, do primeiro Bad Homem pro último, eu fico apavorada. Eu fico, meu Deus, eu quero refazer tudo, tá horrível, tá feio, que não sei o quê. Agora eu vou ter que fazer os 5. Vou olhar pro primeiro, vou querer botar fogo em tudo. Mas é assim que é a vida e, de certa forma, é legal, né? Ele mostra uma progressão sua. A gente vai mudando, o nosso traço também vai mudando e isso é bonito. É uma identidade nossa que vai sendo moldada no nosso desenho, né? E aí, sobre como começar. Eu acho que quadrinho, uma quimera, exatamente. A palavra excelente, uma quimera de coisas. Sobre quadrinho, eu acho que se você tiver alguma coisa que você queira falar, é só o que precisa pra fazer quadrinho. Quem já leu aquelas tiras, tipo Cyanide Happiness, que é um bonequinho de palito. É ótimo. E ele tem o que falar. Ele não precisa desenhar bem. Tem muitos quadrinistas que trabalham com tira. Se hidratem, hein? Bom pra voz. Aí quem é ator tem que ficar se hidratando. Adoro também. Se você tem alguma coisa pra falar, se você tem uma história que você quer contar,
é o suficiente. O traço não importa. O traço, para mim, assim, qualquer história, o traço vai ter que se adaptar para o que funciona para a história. E às vezes a gente não tem a capacidade. O Bad Homem, eu queria dar um tapa na minha cara da Alice do passado, que eu resolvi que o personagem, um dos principais, é um caminhoneiro. Odeio desenhar veículos. Nunca entrei num caminhão. Aí o cara é um caminhoneiro, tem que fazer o interior do caminhão, o caminhão no ângulo. Cara, eu fiquei, por que que eu inventei essa porcaria? Não tenho a capacidade para isso. Aí, beleza, vou olhar a foto, copiar mais ou menos o ângulo de foto. Ou ainda, se for um traço mais simples, velho, faz ali quadradinho, não sei o que e tal. Pá, caminhão. Deu para entender, deu para transmitir a ideia, é só o que precisa. E eu acho que hoje em dia tá sendo bem mais tranquilo para produções independentes, né? Não depende mais de editora. Você pode fazer uma tiragem de alguma coisa menor, uma tiragem de 200, ver se rola um art style para você ir trabalhar no estacionamento lá em Tubarão para vender o seu quadrinho. Então, assim, você tem algo para fazer, algo para falar, testa, posta ali, posta uma página, posta alguma coisa, e aí, ao mesmo tempo, se você quiser comercializar aquilo, ver se vale a pena imprimir, porque às vezes é melhor você fazer online, né? Às vezes tem um clube de assinaturas do Catarse, do não sei o quê, para sempre ter páginas. E se você quiser imprimir, meu Deus, gente, os gatos estão destruindo a casa, que socorro. Subi na cabine agora. Não sei nem se deu pra ver aqui a sombra. Alguém, um dos gatos subiu a cabine. Deu pra ver ali na prateleira, subindo no cantinho. Assim. Então, safado. Eles sabem que eles não podem, mas eles sabem que eu tô sentada há muito tempo e eu não vou fazer nada. Mas publicação independente está sendo mais de boa, assim. Tá sendo... você tem mais acesso porque você tem mais eventos. Tá se tornando mais comum comprar quadrinhos independentes. Então, acho que tá uma boa época para isso. E acho que, assim, você tem algo que você quer falar, faz um quadrinho. Acha que vale a pena. Não precisa ser nada, meu Deus, mudar a vida de ninguém. Não, às vezes você só quer falar um negócio engraçado, uma coisa boba. É o suficiente. A gente não precisa levar a arte tão a sério, que toda arte, nossa, a pessoa vai ter que olhar e se emocionar. Não, cara. Arte é expressão. Quer expressão é uma coisa, vai lá e faz. Meio que isso. Perfeito, Na minha né? opinião. Tira o medo aí do corpo, ou vai com medo, tá tudo certo, mete a cara, né? Sim. Sério. Então tá, Alice, muito obrigado pela tua presença, tá? Obrigado vocês, gente. Desculpa ocupar muito vocês bom. até agora. Não, que isso, é muito bom ver tua palestra sempre, né? E quem tiver mais dúvidas, não mandem mensagem para ela no Instagram, espera para ter aula com ela e tira todas as dúvidas. Não, fique à vontade. Se eu não responder, manda de novo, tá? Eu sou horrível em me comunicar com rede social. Não é maldade, juro. Não sou babaca, não quero responder. Não, é que às vezes eu não vejo, às vezes tem muita coisa e... A vovó, olha o negócio que... Sabe, tipo, manda de novo. Não vi, por favor, manda de novo mensagem. Espera a aula que é mais fácil. Eu deixei aqui no link a página da Alice no nosso site, que embaixo da foto dela tem todas as redes sociais possíveis. Vai lá, Isso. sigam Então lá. é um atalho, assim, já tá resumido, vocês não têm que garimpar. Eu já fiz esse trabalho. Perfeita, Tá. né? A Bárbara é incrível. Show de bola. Então tá, obrigado aí, Alice. Uma boa noite. Bárbara, acho que tu quer fazer Obrigado encerramento aí. vocês. Sim, eu queria agradecer muito, Alice, pelo esse assédio. Tenho certeza que todo mundo que ficou até agora, temos aqui os 49 guerreiros, é porque Meu Deus, realmente 50 seres curtiram, humanos incríveis. curtiram e estão curtindo até agora, assim. Eu tenho certeza Muito que foi bem inspirador, né? A gente teve bastante relato aqui, uma visão nova que a gente começa a ter, né? Os alunos, principalmente dessa área. E, cara, inspiração total. Estou muito feliz aí pela tua nova jornada aqui na Univale. E conta com a gente, que a casa já era tua, mas agora é mais ainda, né? Só voltasse para ela. Me mudei de vez, assim, né? Professor Guilherme, obrigado também pela mediação. Obrigada, querido. Bom te rever. E Valeu, é isso, então. pessoal. Quem tem aula com ela na segunda-feira aí, ó. Fique à vontade. Acho que pode aluno, por mim, né, pelo menos, pode aluno ouvinte, quem quiser, é só entrar, puxa a sua cadeira e senta. É isso aí. Obrigado Muito mesmo, bom. gente. Tô vendo os comentários agora, vocês são os amores. Muito obrigada. Significa o mundo. Obrigadão mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Até, beijo. Valeu, boa noite, Obrigada, pessoal. Tchau, gente. tchau. Se Até cuidem. mais. Tchau, tchau.